Olá pessoal, hoje a nossa impressão crítica é sobre o filme O Telefone Preto, dirigido pelo Scott Derrickson. Eu sou Renato Silveira e aqui comigo está a Kel Gomes para a gente falar sobre esse filme de suspense e horror que foi um dos mais bem recebidos deste ano de 2022, né, Kel? Sim, é uma adaptação de um conto do Joe Hill, né? E vamos saber agora se nós também recebemos ele tão bem. I'll be home in the morning. Where are you going? I'm staying over at Susie's tonight. What's new? The flyer. The papers call him the grabber. I wish you wouldn't call him that. You don't actually believe that story, do you? Because he can't hear you, and he doesn't really take kids that safe. O Telefone Preto, direção do Scott Derrickson, que é um cineasta já familiar aí ao gênero do horror, ele que despontou com O Exorcismo de Emily Rose e também fez depois filmes como A Entidade, Livrai-nos do Mal, até que foi trabalhar com a Marvel no primeiro Doutor Estranho. Aí ele acabou que estava desenvolvendo o Doutor Estranho 2, mas o estúdio não entrou ali no acordo com a direção que ele estava dando ao projeto, e aí ele foi desligado. E aí o Sam Raimi, que também é um diretor do horror, assumiu o Doutor Estranho 2. Aí, nesse meio tempo, ele retornou a esse projeto que ele já vinha desenvolvendo com o roteirista C. Robert Cargill, com quem ele já vem colaborando aí desde A Entidade. E aí os dois tiraram do papel esse filme, e olha, eu vou dizer que a Marvel ela tem esse histórico, né, de depois que ela dispensa diretores que estão envolvidos ali em seus projetos, eles acabam realizando filmes muito bons. Isso aconteceu antes com o Edgar Wright, que estava fazendo o Homem-Formiga, foi demitido, né, ou pediu demissão, e aí fez o Em Ritmo de Fuga, né, que é um filme incrível. E agora acontece de novo com o Scott Derrickson, né, que fez esse filme O Telefone Preto, que, como a Kel disse, é baseado em um conto do Joe Hill, que é um quadrinista conhecido por Lock and Key, uma graphic novel que já foi adaptada aí para Netflix, né, uma série, e ele também é filho de ninguém mais, ninguém menos que Stephen King, né, Kel? Pois é, né? Bebendo da fonte. Uma fonte ali familiar, né? Do pai, do próprio pai, assim. Então a gente vê o quanto que essa história tem a influência do Stephen King, né? Por falar de um horror de amadurecimento, né? Um horror de um grupo de crianças, especialmente dois irmãos, um menino e uma menina, o Finn e a Gwen, e o quanto que a vida real deles é muito mais assustadora, né, do que qualquer filme que eles estejam vendo na televisão, assim. Então, para mim, essa principal força do filme é esse drama familiar, é essa construção de personagens. São personagens com os quais você se envolve muito, né? E fala de bullying e de medo do próprio pai de uma maneira bastante crua, né? Uma maneira até gráfica, digamos assim. É uma violência muito jogada na sua cara, assim, né? Sem nostalgia nenhuma dos anos 70, né? Porque passa ali em 1978. Então não tem nostalgia nenhuma dessa época, é mesmo apontando ali problemas que essas crianças estão enfrentando, tanto na escola quanto na família, né? Então, o sequestrador surge, personagem do Ethan Hawke, e claro, né, eleva essa violência também para um outro patamar do perigo de morte, né? Mas a construção desses dramas anteriores, ela é muito forte, é muito potente, assim, a gente se conecta muito com essas duas crianças, né? É verdade, é verdade. São dois atores excelentes, né? Temos ali o Mason Thames, que faz o Finney,
ele que já trabalhou antes na série For All Mankind, e a Madeleine McGraw, que faz a Gwen. Que atriz, hein? Uma atriz Muito mirim aí boa. promissora, já tem aí vários trabalhos, inclusive. Se você olhar o currículo dela, ela vem trabalhando desde Sniper Americano, do Clint Eastwood, fez também O Homem-Formiga e a Vespa, né? Mais uma conexão com Marvel aí. Ela fez a Jovem Hope lá nesse filme. E ela também trabalhou na série Outcast. Entre outros filmes e séries, é uma atriz que está aí bastante atividade. E talentosíssima. O Mason também. Mas a Madeleine aqui, caramba, né? Ela tem cenas em que, assim, você fica tão próximo dela, né? Porque quando ela sofre essa violência do pai que é abusivo, né? Que cuida dos filhos sozinho, é um alcoólatra e vive esse luto, né? Por causa da perda da mãe, que a gente não sabe exatamente como que ela morreu. Fica ali um mistério, né? Se ela cometeu suicídio ou se foi uma outra coisa. Mas ele tem esse receio de que aconteça a mesma coisa com a menina, porque ela também tem sonhos que trazem verdades da realidade, né? Uma espécie de uma paranormalidade ali. Você pode ligar também ao espiritismo, não sei. Tem essa coisa ali sobrenatural envolvendo essa família. E o pai, ele desconta essa angústia, essa frustração, essa dor dele na violência, né? Batendo, castigando as crianças. E tem uma cena em específico que ele bate na menina, né? Que, meu Deus, ela chorando, assim, você vê assim, caramba, ela parece que tá realmente, sabe, ali externando uma dor e chorando para valer. É uma atriz que se entrega muito, né, para personagem. E olha, fiquei fã já. Quero ver aí o futuro dessa menina. Me lembrou a Chloe Moretz, sabe? Quando fez lá o Kick-Ass, né? E depois se tornou aí uma grande atriz, né? Tem feito aí bastante trabalhos. Eu acho que aqui a gente está diante de uma atriz tão promissora quanto. Ah, com certeza. Ela é muito espirituosa e é uma personagem muito boa, né? Como eu comentei, assim, é uma construção de uma união de irmãos, né? Para enfrentar essa situação familiar, enfrentar também na escola, porque são cenas fortes. Eu achei bem pesado, assim, essa cena do pai batendo nela é uma cena forte, assim. Eu diria até que é aviso de gatilhos, né? Sim. E tem também as cenas de bullying, que são, assim, bem realistas, no sentido de que são crianças batendo em outras crianças e, sabe, machucando muito, né? Indo até o fim, assim, pra, nossa, espancar. Então eu achei gráfico nesse sentido, assim, eu nunca tinha visto o bullying por esse ângulo, sabe? Tão intenso, né? Essa questão de crianças sendo tão violentas, porque de fato é violência, né? Por mais que sejam crianças, é uma violência também. E dentro de casa, né? Essa coisa da representação, ela é muito forte, assim. E o Finn fica assistindo tudo, né? O irmão dela, incapaz de fazer qualquer coisa, porque ele também é uma criança. E magrinho, sofrendo, né? Junto, né? Então, causa uma dor na gente, sabe? É um filme que mexe muito nesse sentido, assim, do drama, né? Sim. Mais do que o horror, eu acho, é muito forte o drama, né? Eu diria, inclusive, que essas cenas de violência do bullying, do pai com as crianças, elas são muito mais fortes que as cenas de violência que poderão vir a seguir, né? Que você imagina que poderão vir a seguir com o assassino, porque esse sequestrador, né, o The Grabber, que é o nome que se dá a esse vilão mascarado, que pega os adolescentes, né, e todos eles meninos, leva para esse lugar estranho que a polícia não sabe exatamente onde fica, para poder fazer sabe-se lá o quê. A violência que ele pratica contra esses menores não é mostrada para a gente,
da forma gráfica que se espera, né? O que você imagina. Então a violência ela fica concentrada graficamente nessas cenas do bullying e do pai batendo nas crianças, né? Isso é interessante. É uma forma do Scott Derrickson nos mostrar de qual violência ele está falando, né? Qual que é o verdadeiro terror que está aqui na vida dessas crianças. Porque o crime, o sequestro, né, esse serial killer que está ali naquela vizinhança, ele é uma coisa que é do momento. Claro que vai marcar as vidas daquelas famílias, né, e vai causar traumas. Mas o que está acompanhando essas crianças desde bem antes do surgimento desse assassino, desse criminoso, são justamente essas questões, né? O bullying, a perseguição na escola, a violência em casa, né? Já são crianças que são traumatizadas antes mesmo do surgimento dessa figura. Com certeza. Mas é uma figura muito interessante, né? Porque está muito na sugestão do que pode vir a acontecer, né? É muito curioso isso, assim, porque ele está interessado num certo jogo e que você não identifica exatamente o que ele está querendo, assim como o Finn, quando ele é sequestrado, quando ele está em cativeiro. Então, esse personagem fica nessa dúvida, né? E a presença dele, também a vigilância dele é o que causa o medo. Não especificamente o que ele irá fazer, porque a gente não sabe. E aí, nesse cativeiro, o Finn, ele é ajudado por espíritos, né? Pelo espírito de cada uma das outras vítimas. Nesse aspecto aqui, eu achei bem interessante, assim, o quanto que o sobrenatural aqui é usado de uma outra forma, né? Porque tá juntando o horror de um psicopata com o horror do sobrenatural, e aqui o sobrenatural, na verdade, ele é algo bom, né? É algo que vai ajudar o protagonista a superar aquela situação de cativeiro, de sequestro e de uma possível morte. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ficou um tanto repetitivo para mim. Entendo. Porque eu já sabia que a cada novo espírito no telefone seria uma dica, seria uma ajuda. Então, eu achei que houve muita repetição, sabe? Entendi. E perdeu aquele aspecto de mistério, né? Da dúvida também, dessa coisa de mostrar muito, assim, na verdade. Então, perdeu um pouco do horror. Entendi. Né? Então, nesse momento, o filme me perde um pouco. Mas eu entendo que o arco do personagem, né, o que ele está atravessando, o que ele vai aprender ali, na verdade é mais importante, né, do que o susto, do que o medo que eu possa vir a sentir desses fantasmas. Inclusive tem muitos jump scares nesse momento, verdade. né? Que também é uma estratégia assim, para tentar aumentar um pouco essa questão do medo. Mas é muito mais assim, o que ele vai aprender com isso, né? Como que ele vai lidar com essas dicas, o que isso vai mostrar para ele. Então essa colaboração sobrenatural é que dá o tom ali do cativeiro, né? Sim. Em paralelo, a investigação que a própria irmã também está fazendo através dos sonhos, né? Então a gente tem a união deles, mesmo que estejam separados. E é bem legal como que ele representa esses sonhos através daquela imagem super granulada, né? Que remete muito ao cinema dessa época, então dos anos 70, né? Quando a história se passa. A gente tem ali referências a clássicos do horror, né? Inclusive é mencionado que o Massacre da Serra Elétrica está sendo exibido, né, naquele momento ali nos cinemas. Então é interessante como que essa memória cinematográfica surge ali, né, também na imagem do filme, né? Você fica na dúvida, aquilo é um flashback? O que é aquilo? E depois você entende que é o sonho da menina, né? E vai conectando uma coisa na outra. Essa estrutura eu gosto muito.
E eu entendo que te incomode essa questão dos jump scares é uma coisa meio formulaica, né? Quando Sim. você tem ali no roteiro a apresentação dessas outras vítimas que vão conversando com o Finney ali no cativeiro. Mas eu gosto, sabe? Porque é uma coisa bem Stephen Kingiana, vamos dizer. Né? Já que a história é baseada... A história foi criada pelo filho do autor, do Stephen King, né? Tem uma inspiração aí na obra do pai, é bem isso, né? E eu acho que o Scott Derrickson, junto com o seu colega roteirista, que é o Robert Cargill, eles conseguiram transportar essa atmosfera kingiana também ali para o filme. Então eu gosto, sabe? Uhum. Não me incomoda tanto assim essa parte. Eu acho que tem uma coisa de mostrar, talvez mais do que sugerir, né? E eu sempre gosto mais da sugestão, mas eu acho que a forma como ele escolhe mostrar tá ok, funciona, né? É boa. Então, e os jump scares, por mais assim que seja um artifício, né? Clichê. Um clichê que se usa muito em filmes de horror, quando ele funciona, ele é legal, sabe? Então, assim, eu gostei de pular da cadeira, sabe? Nos momentos certos, assim, quando eu não estava esperando. Tem horas que ele também te engana, né? Você fica esperando pelo jump scare, ele não vem. Ele movimenta a câmera, assim, lentamente, né? Faz uma panorâmica, assim, ali dentro daquele quarto escuro, sujo, né? E esse jump scare não vem. Então, é um diretor que sabe muito bem como usar isso, né? Não é gratuito, né? Você já viu isso acontecer em outros filmes, né? Mas é um elemento que é próprio do horror, né? Não está deslocado aqui. Então, eu acho que é executado de uma forma eficaz. Outra coisa que talvez, assim, incomode algumas pessoas, mas que eu acho que também funciona no filme, é o desfecho, né? Porque você tem a apresentação desses personagens, as dicas que eles dão pro Finney, e aí você fica esperando. Mas em algum momento isso vai ter que fazer algum sentido, né? Esse cabo, esse fio, esse buraco que ele fez no chão, né? O que ele fez ali na parede, né? Tinha aquela tomada. Enfim, em algum momento isso vai fazer sentido e aí tudo se conecta, né? Eu sei que tem gente que reclama, por exemplo, quando o Shyamalan faz isso, né? Que acha que é uma coisa assim muito artificial do roteiro e tudo. Mas eu gosto, cara, eu gosto. Eu acho que, sabe, é uma recompensa que eu queria receber do que o filme constrói que me satisfaz, sabe? É como uma montagem de quebra-cabeça, né? Cada pecinha se encaixando no final para você entender. Ah, então era isso. Que acontece, no caso, no embate final, né? Entre o Finney e o sequestrador. Então, tudo que ele fez até então que aparentemente não estava dando certo, né? Ali tem a sua função. Então, ficou legal esse embate. Também por uma superação pessoal do personagem, né? Você vê que ele é diferente pelo que ele enfrenta lá fora, tanto que ele é mais duro, né? Ele tem até uma certa resistência, né? Quando ele é capturado, quando ele é sequestrado, ele não chora de imediato, ele não se desespera, ele tem uma certa resistência que vem mesmo de uma vida um tanto difícil lá fora. Então, essa superação dele no momento final é um tanto catártica, né? Até para pensar que ele está enfrentando mais do que aquele medo ali, ele está enfrentando outros medos também ao conseguir fazer o que tem que ser feito e se libertar. Porque por mais que não seja um filme que vai ter um plot twist, vai ter uma revelação, uma reviravolta, a forma como ele chega ao desfecho é muito bem executada, bem estruturada, né? Essa coisa da investigação que leva os policiais para um caminho que não é exatamente o que você está esperando, e aí tem a montagem paralela, que é muito eficaz também. Ela é feita pelo Frédéric Troval, que é um montador francês, indicado ao Oscar recentemente por Bela Vingança,
que já tinha trabalhado com o Scott Derrickson em A Entidade. E a montagem do filme é fundamental para essa sequência, né? Ali no final lembra muito O Silêncio dos Inocentes, que também é um filme em que a montagem é fundamental, foi inclusive premiada no Oscar, né? Que tem também essa coisa dos policiais estarem chegando no cativeiro e você acha que está indo para o lugar, eles estão indo para o lugar, mas na verdade a coisa está acontecendo em outro, né? Então isso também acontece de uma forma eficaz. Então, mais uma vez, é algo que você já viu antes, que não é uma coisa que está sendo inovadora, mas é bem feita, é bem conduzida. Então eu acho ok, sabe? Para mim funciona e é muito bem executado pelo Scott Derrickson, que ainda traz, né, outros elementos bem interessantes aqui para acrescentar aí ingredientes, né, um tempero a mais nesse filme. A questão da religiosidade que é presente na obra dele, né, Livrai-nos do Mal, Exorcismo de Emily Rose, aqui nas orações, nas preces da Gwen, né, e é muito engraçado a hora que ela fica com raiva de Jesus porque ele não fez ela sonhar, não deu as dicas que ela estava esperando, né? Ela fala, Jesus, what the fuck? É muito engraçado, né? E é bonitinho ao mesmo tempo, né? Essa inocência dela, né? E ela ainda, né? Ela até se questiona, né? Será que você existe mesmo? Né? Ela chega a questionar, será que você existe? Será que você é real? E depois ela pede desculpas. Então é bem esse momento assim de quando você é criança e tem, né, ali todo uma criação cristã, uma criação religiosa, mas é um momento também que você está se questionando, sabe? Isso existe mesmo, sabe? Imagina no caso dela, que aparentemente é médium, né? Pois é. Então, ela e o irmão, né? Sim, o irmão consegue se comunicar com os mortos, né? Então eles têm essa conexão ali. Ela pelos sonhos e ele pela conexão... ele que é mais médium do que ela, né? Essa coisa da mediunidade, é verdade. Que vem da mãe, né? Sim. A gente fica sabendo que era algo que a mãe tinha. E que também foi muito reprimido, assim. Então tem essa questão também de o diferente ser reprimido, né? Isso é muito legal. É algo que o Scott Derrickson trabalha também nesses filmes de horror dele. Né? Essa dúvida. Será que existe? Será que não existe? Né? Eu acredito que ele deve ter uma experiência pessoal com essa questão do espiritismo, da mediunidade. Né? Eu, na minha família, tenho pessoas que têm essa conexão com o espiritismo e eu sei o quanto que é complicado para elas, assim, isso dá dúvida, né? Tanto da própria pessoa duvidar, até ela ter um entendimento do que é isso, como das pessoas ao redor, né? De duvidarem, de acharem que isso não existe, que é maluquice, né? Então, muitas pessoas que têm, não sei se é exatamente o dom da mediunidade, mas elas atravessam, né, esses momentos muito difíceis e que o Scott Derrickson transporta para o horror para desenvolver os personagens, né? E no caso aqui está mais concentrado nessa menina, né, e nesse passado aí da mãe, mais até do que no garoto, né, que tem essa conexão ali com os fantasmas, mas aparentemente parece que é o primeiro momento, ou pelo menos ele não tem tanta dificuldade assim de aceitar aquilo, até pela situação que ele está vivendo, né? Você imagina, naquela situação toda ajuda é bem-vinda, né? Você não vai duvidar, né? Se te dar uma dica, você vai aceitar numa boa. Nossa, a gente mas são as vítimas, né? Então elas têm esse peso, né, para ele. E são pessoas que ele conhece, a maioria, não todas, né? São crianças que ele conhecia antes. E, inclusive, um dos melhores amigos dele, né? Então, é uma despedida também. E aí, o elemento telefone preto ali em cena também é muito interessante, né? O filme cria esse ícone, né, ali para os momentos-chave, que são muito bons, né? Eu gosto da forma como esse telefone toca, é um telefone que está desligado, e depois ele acaba sendo uma arma também, né? É bem interessante. Cria expectativa, né? O telefone e também as máscaras que o sequestrador usa, né? E aí tem uma participação mais do que especial do Tom Savini,
que é um especialista em maquiagem, efeitos visuais, super reconhecido, né? Trabalhou com George Romero em A Noite dos Mortos-Vivos, né? E outros filmes aí de terror clássicos. É também um diretor, é também ator, né? Já fez aí trabalhos com Robert Rodrigues, com Tarantino, entre outros. É um cara que entende muito do negócio. E ele ajudou a criar essas máscaras, né? As máscaras são muito icônicas boas. também. Muito boas. Ele Gostei vai bastante. trocando, né, de acordo com a intenção dele, né? Às vezes dá um sorriso, às vezes está com uma expressão mais fechada. A primeira vez que ele aparece não tem nem boca, né? Porque ainda é um mistério. Então é bem interessante. E também o próprio uso que ele faz de, às vezes, tirar a parte de cima, né? Que é uma máscara que monta e desmonta. Então tem momentos que você vê só os olhos do Ethan Hawke, que tá super assim. O Ethan Hawke, que é um ator super conhecido, ele tá escondido, né, nesse personagem, porque na maior parte do tempo você só o vê de relance, né, o rosto dele de relance e atrás da máscara, né? Sim. Então, até fiquei imaginando assim, em algum momento ele vai aparecer andando, sabe, pela vizinhança, conversando com alguém, para você depois fazer a conexão, né, com o olhar, né, e imaginar, pô, o Ethan Hawke que é o assassino. Mas não, desde cedo o Derrickson e o Hawke estão trabalhando nessa chave, né? É ele mesmo que está ali, ele está escondido, ele está fazendo o papel do assassino. O assassino mascarado, né? Uma estrela aí de Hollywood e está ali fazendo esse personagem. E o irmão dele, né, que também é uma pista falsa que o filme nos dá, né? Que é aliás, o ator é o James Hanson, mas provavelmente você poderia confundi-lo com o Jim Carrey em algum momento. É muito semelhante ao Jim Carrey. Ainda mais na caracterização que fizeram. Ele já tinha feito A Entidade com o Derrickson e, olha só, ele fez também It, capítulo 2, baseado aí na obra do Stephen King. Então, temos mais essa conexão aí. Ele resolve o caso, né? Exatamente. Só que... A polícia, aliás, né? Por favor, é mais um filme que a polícia, assim, ela tá ali só para assumir depois a responsabilidade, né? E aparecer na imprensa. Sim. Porque quem resolve as coisas mesmo são outras pessoas. Tem um ponto positivo, porque são pouquíssimas vezes que a polícia acredita no que as crianças estão dizendo. É verdade. Né? E aqui a gente tem os policiais acreditando na Gwen, então só por isso eu já gosto deles. Bom, antes da gente fechar aqui, só fazer uma menção também à trilha sonora, porque afinal de contas, não é qualquer filme de terror que usa Pink Floyd de maneira tão, né, perfeita, ali bem casada, né? E nem é assim, ele usa só On the Run, né, que é a música do Pink Floyd, ele usa só aquele trecho instrumental, né, que tem aquela coisa ali do órgão, né, aquela coisa que vai elevando assim, a tensão. É perfeito, né? Não é nenhuma coisa assim, vamos botar aqui uma música para todo mundo reconhecer, né? Um refrão conhecido e tal. Ele não faz isso, ele bota ali esse trecho assim, bem funcional na escalada de tensão da cena. Muito bom. Bem funcional, bem usado. Gosto assim. E ele poderia cair, com a época, né? E ele poderia cair nesse clichê que tem sido feito, né? De um filme ou uma série que está nos anos 70, nos anos 80, ou nos anos 90, e aí estão ali colocando vários hits para você se conectar nostalgicamente, mas como eu falei no início do vídeo, aqui não tem nostalgia, então é bem funcional o uso da música mesmo. Aliás, a própria questão da representação do bullying, né, que se você comparar com a 4ª temporada de Stranger Things, né, completamente diferente. A forma como mostra o bullying aqui, né, é original, né? É uma outra representação, né? Uma representação mais pesada e que traz mais camadas, assim, não fica apenas naquela camada da pessoa perseguida e a pessoa que ataca, o bully, né? Tem outros envolvidos, né? Tem camadas, o perseguido também tem um outro que o persegue, e, enfim, né? É uma rede de violência que atinge vários meninos.
E meninas também, né? Que infelizmente também tem uma cena terrível, assim, com a Gwen, que ela vai tentar defender o irmão e acaba entrando na briga e tal. Então a gente vê, assim, camadas de bullying, que eu achei interessante, Porque até então você vê muito concentrado, né, em um grupo que persegue uma pessoa. Aqui não, que a gente tem uma rede mesmo. Muito bem, Kel, sua nota para o Telefone Preto? A nota é 3,5 em 5. 3,5 em 5. Bom, eu vou dar 4 estrelas em 5. Gostei muito, muito mesmo do filme. Achei um terror, assim, bem dirigido, né? O Scott Derrickson mostrando que é um cineasta que vem aí cada vez amadurecendo mais o seu estilo, dirigindo com elegância, né? Construindo planos interessantes, não se rendendo a fórmulas, né? Ao susto barato, né? Sabe onde colocar as coisas. Teve aqui uma boa fonte de inspiração nesse conto, né? Que fiquei até interessado em ler agora, do Joe Hill, filho do Stephen King, e esse elenco muito bom, né? Temos ainda o Jeremy Davis, né? Que faz o papel do pai, ele que é um ator já veterano, né? Fez, acho que só Resgate do Soldado Ryan, Secretária, eu já vi ele em vários filmes, mas é daqueles atores assim que não são tão marcantes, né? Não faz um protagonista, mas é um coadjuvante que você repara nele. Enfim. E aproveitando bom, que a gente falou, né, dessa questão do drama, de um pai que é a fonte de horror principal para essas crianças. Aliás, acho que acho que os momentos de maior medo para mim era na presença desse pai, assim. E aí eu me lembrei de A Sombra do Pai, da Gabriela Amaral Almeida, então fica aqui a recomendação, se você ainda não viu, veja, que é um filme muito bom. Então também traz essa questão do drama familiar. E tem uma cena do Finn, né, no Telefone Preto, que é ele assistindo a filmes de horror à noite, assim, enquanto o pai tá dormindo. E aí também, na hora, eu lembrei da personagem de A Sombra do Pai, que ela gosta muito de filmes de horror e assiste à noite. É bem legal isso. É verdade. Excelente lembrança, excelente recomendação. Vejam A Sombra do Pai. Muito bom. É isso, né, Kel? Vamos ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado de mais essa impressão crítica. Digam pra gente o que vocês acharam de O Telefone Preto aí nos comentários. Pode ser no vídeo que está no YouTube, pode ser também na página no nosso site, cinematório.com.br. Aí no podcast também tem como você comentar. Procure a gente nas redes sociais, enfim. Deixa aí sua opinião também. E em breve a gente volta com comentários sobre mais um filme aqui no Cinematório. Isso aí, até a próxima, pessoal. Beijo. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.